Durante 16 anos, vivi com um único propósito: ser mãe, sozinha, mas inteira. Dediquei cada minuto, cada respiração, cada noite mal dormida à minha filha, Inês, o meu maior orgulho, e até aquele dia, a razão de todas as minhas escolhas. Era o dia do seu casamento. O relógio marcava 10h13 da manhã quando terminei de ajeitar o vestido azul pérola que mandara fazer para essa ocasião. A cerimônia seria no Hotel do Mondego, um espaço elegante e discreto em Coimbra, com vista sobre o rio. Tudo tinha de estar impecável. E eu era uma mulher que não admitia falhas, especialmente em dias como aquele. 16 anos a ser mãe solteira ensinaram-me a reparar nos detalhes. Nada passava despercebido. Economizei cada cêntimo, recusei férias, trabalhei noites inteiras na pastelaria Sabores da Inês para que ela pudesse ter o casamento dos seus sonhos. O hotel cheirava a flores brancas e a esperança. Os arranjos estavam a ser montados: dálias, rosas, lírios e folhagens douradas. Uma combinação que eu própria escolhera com carinho. A estilista ajustava o véu de Inês, enquanto a maquilhadora dava os últimos retoques. A minha filha estava deslumbrante, e o brilho nos seus olhos misturava nervosismo e felicidade. Mãe, esqueci-me do ramo no quarto do Tiago, pediu-me ela, distraída. Foste lá levar o presente e deixaste-o? Perguntei sorrindo. Ela assentiu, rindo com aquela leveza que sempre me desarmava. Claro, meu amor, eu vou buscar. Saí do quarto tentando não enrugar o vestido, o coração leve, o passo seguro. Tudo parecia tão certo, tão merecido. Durante anos imaginei este dia. A minha filha vestida de branco, pronta para começar uma nova vida, amada e respeitada. Acreditava, ingenuamente, que Tiago era o homem certo. O corredor estava silencioso, exceto por um riso abafado vindo do final. A porta do quarto dos noivos estava entreaberta. Aproximei-me devagar, planeando bater, mas algo, talvez um instinto antigo, de mãe, fez-me parar antes. Ouvi a voz dele. Clara. Segura, cruel. Mais umas horas, rapazes. Depois assino aqueles papéis da sociedade. Ponho as mãos na pastelaria e pronto. Casar com aquela gorda patética é um preço pequeno para recuperar o que o meu pai perdeu. O chão pareceu fugir-me dos pés. Fiquei imóvel, com as costas coladas à parede fria do corredor. As palavras martelavam-me a mente, uma a uma, como golpes. Atrás da voz dele vieram gargalhadas. Mas vais ter de dormir com ela, homem, disse um amigo. Nada que uma garrafa de vinho não resolva, respondeu Tiago, entre risos. É tão ingênua que acredita quando lhe digo que a amo. E a mãe dela, aquela velha tola, a trabalhar noite e dia naquela pastelaria de bairro. Nem imagina que em 6 meses vendo tudo, e elas voltam para o sítio de onde nunca deviam ter saído. As gargalhadas encheram o corredor como facas a cortar o ar. Senti o sangue ferver. As pernas tremiam-me, e só não caí porque me apoiei na parede. Por um instante, imaginei entrar ali e arrancar-lhe os dentes um a um. Ironia cruel, vindo de um dentista. Mas consegui controlar-me. Afastei-me, devagar, em silêncio, com o coração em estilhaços. Voltei ao quarto da minha filha. Ela sorria diante do espelho, sem saber que o mundo dela estava prestes a desabar. Não levava o ramo nas mãos. Levei apenas a certeza de que nada voltaria a ser igual. Mãe, o ramo? Perguntou-me ela, ao ver-me pálida. Estava trancado. Vou pedir a chave. Menti, tentando esconder o tremor na voz. Encostei a testa à porta fria assim que saí. As lágrimas vieram, silenciosas. Tinha de agir. E rápido. Peguei no telemóvel. Liguei ao Antônio, o meu contador e amigo de longos anos, o único homem em quem ainda confiava plenamente. Antônio, preciso que venhas já ao Hotel do Mondego. Traz os documentos de contingência que preparamos no ano passado. Sim, os da emergência. Não posso explicar agora, é urgente. Ele aceitou sem uma pergunta. Era assim a nossa amizade, feita de confiança e lealdade. Depois, liguei ao meu advogado. Se Tiago pensava que ia tocar no que construí com as minhas próprias mãos, estava muito enganado.
Ainda que me custasse o amor e o sonho da minha filha, nenhum homem me roubaria o legado que criei com lágrimas e farinha. Enquanto esperava por Antônio, olhei-me ao espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo neles. Decisão. Tinha duas opções. Ambas doeriam. Podia destruir o sonho de Inês, revelando-lhe a verdade, ou deixá-la cair na armadilha de um homem sem alma. A estilista penteava-lhe o cabelo com cuidado, e ela sorria ao ver o reflexo. A imagem perfeita da felicidade. "Estás linda", murmurei, engolindo o choro. "Não chores já, mãe, senão estragas a maquilhagem", disse-me ela a rir. Ah, se soubesse o porquê das minhas lágrimas. 2 horas depois, Antônio chegou. Trouxe uma pasta preta e um olhar preocupado. Encontramo-nos discretamente junto às escadas de emergência. "Helena, o que aconteceu?" Contei-lhe tudo. Cada palavra suja que Tiago dissera, cada gargalhada. Antônio ficou branco. Depois os olhos dele brilharam de raiva. "Esse canalha!" murmurou. "O que fazemos?" "Implementamos o plano agora, não depois. Agora." O plano de contingência tinha sido criado quando a pastelaria começou a crescer. Uma forma de proteger o negócio, caso algo me acontecesse. Nunca pensei usá-lo para travar um genro vigarista. "Helena, tens a certeza?" Isso impede completamente o Tiago de ter acesso à empresa. Mas também limita a Inês. "Tenho. É a única maneira de a proteger." Assinamos os documentos no próprio hotel. Em menos de 2 horas, a Sabores da Inês deixou de ser propriedade direta minha e passou para uma holding familiar, sob o meu controlo e o de 2 administradores de confiança, Antônio e a minha irmã, Marisa. A partir daquele momento, qualquer decisão financeira exigiria 3 assinaturas. Nem Inês, nem Tiago poderiam vender, transferir ou usar a empresa como garantia. A pastelaria estava salva. O coração não. Assinei os papéis com a mão firme. Por fora, parecia calma. Por dentro, sentia-me a desmoronar. Inês ria com as madrinhas, alheia à tempestade. Observei-a à distância e percebi que estava prestes a perder algo mais que dinheiro. Estava prestes a perder a inocência da minha filha. Mas eu era mãe, e mães, quando precisam, transformam o amor em guerra. A tarde avançava devagar. O sol a entrar pelas janelas do hotel e a dourar os corredores como se tudo ali fosse feito de aparências. Por fora, flores, champanhe, vestidos. Mas por dentro, eu sentia um peso no peito que me cortava o ar. A minha filha estava prestes a casar-se com um monstro. Quando voltei ao quarto, ela estava sentada, o véu repousado sobre os ombros, a maquilhadora a dar os últimos retoques. "Mãe, estás bem?" perguntou, notando o meu rosto pálido. "Sim, querida. Apenas um pouco nervosa. O dia é longo." Sentei-me numa cadeira e olhei para ela, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Se pudesse parar o tempo ali, antes de tudo ruir. Mas o relógio não perdoa. Pouco depois, Antônio enviou-me uma mensagem confirmando. Tudo concluído. Ele não toca em nada. Respirei fundo. O patrimônio estava salvo. Agora faltava salvar o que restava do coração da minha filha. Vi Tiago no átrio, de fato impecável, a rir com os padrinhos, como se nada tivesse acontecido. Cada sorriso dele era uma facada. Decidi. Não podia deixar que aquele homem enganasse mais ninguém, nem por um minuto. Era a hora. Entrei no quarto de Inês. Ela virou-se para mim, surpresa com a minha expressão. "Mãe, o que se passa?" "Temos de conversar, filha. Senta-te." Sentei-me ao lado dela, segurando-lhe as mãos frias. O coração batia-me no peito como um tambor. Hoje, quando fui buscar o teu ramo, ouvi uma conversa. Entre o Tiago e os padrinhos. "Que conversa?" perguntou, sorrindo nervosa. "Ele disse coisas terríveis, Inês. Disse que casar contigo era apenas o preço a pagar para pôr as mãos na pastelaria. Chamou-te coisas que nenhuma mulher merece ouvir." O sorriso desapareceu-lhe do rosto. A cor fugiu-lhe da pele. "Não." "Sim, filha. Ouvi-o com os meus próprios ouvidos." Ela abanou a cabeça. "Não, ele nunca faria isso. Mãe,
Deves ter percebido mal. A voz subiu-lhe, trêmula. Sabes que nunca gostaste dele. Não se trata de gostar ou não, Inês. Trata-se da verdade. Eu ouvi-o. As lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto, misturando-se com a maquilhagem cara. Por que estás a fazer isto agora? Justo hoje? Porque te amo, respondi, a voz a quebrar. Prefiro que me odeies por um tempo a que passes a vida ao lado de um homem que te destrua. Ela virou-se, encarando o espelho. A noiva perfeita olhava para o abismo. Quero falar com ele, disse, decidida, agarrando o telemóvel. Quero ouvi-lo da boca dele. Assenti. Mas antes, quero que saibas que já protegi a pastelaria. O Tiago não poderá pôr-lhe as mãos, aconteça o que acontecer. Entreguei-lhe a pasta com os documentos assinados. Ela folheou-os, os olhos a encherem-se de incredulidade. Fizeste isto sem me dizer nada? Era preciso. Era a única forma de te proteger. Ela respirou fundo, tremendo. Não acredito que me tenhas tirado o direito de decidir. Não te tirei nada, filha. Salvei-te. Nesse momento, bateram à porta. Tiago entrou com a mesma confiança de sempre. Quando me viu, o sorriso dele vacilou. Inês, amor, o que se passa? Quero fazer-te uma pergunta e quero que sejas honesto, disse ela, erguendo o queixo com uma força que me surpreendeu. Casas-te comigo por amor ou pelo dinheiro da pastelaria? O silêncio caiu como uma bomba. Vi-lhe o rosto mudar. Primeiro espanto, depois cálculo. Que pergunta é essa? Claro que por amor, meu amor. Ela recuou um passo. A minha mãe ouviu-te a falar com os teus amigos. Disse que me chamaste gorda patética e que casar comigo era o preço a pagar pela pastelaria. Ele riu. E acreditaste? A tua mãe nunca gostou de mim. Está a inventar. Riotia, não inventei nada, disse eu firme. Tenho provas. Peguei no telemóvel e abri a gravação. Da coluna saiu a voz dele, límpida, inconfundível. É tão ingênua que acredita quando lhe digo que a amo. E a mãe dela, a velha tola, nem imagina que em 6 meses vendo tudo. Silêncio. A sala inteira respirou ao mesmo tempo. Inês empalideceu. Tiago ficou estático, sem máscara, como se tivesse sido despido diante do mundo. Posso explicar? Tentou começar. E explicar o quê? Gritou Inês. Como planeavas usar-me? Como te rias de mim com os teus amigos? Ele deu um passo em frente, o tom de voz a mudar. Eram brincadeiras, tínhamos bebido. Os rapazes estavam a provocar-me. Não me toques! A voz dela era gelo puro. De verdade ias vender a pastelaria, não ias? Tudo o que a minha mãe construiu. O olhar dele tornou-se duro. A máscara caiu por completo. E se fosse? Aquilo podia valer milhões em mãos certas. Vocês as duas são sentimentais demais, apegadas a um forno velho como se fosse um altar. É o nosso altar! Gritou Inês, a raiva a substituir o choque. É a nossa vida! Tiago revirou os olhos. Podias ter muito mais. Eu ia dar-te uma vida de luxo. Que diferença faz de onde vem o dinheiro? Inês pegou nos papéis e atirou-lhes ao peito. Lê isto. A minha mãe transferiu tudo. Nunca tocarás num cêntimo. Ele leu, o rosto a contorcer-se, passando da arrogância ao pânico. Não podes fazer isto. Já fiz, respondi. Amarfanhou os documentos e atirou-os ao chão. Isto não vai ficar assim. Tenho contatos, advogados. Vais arrepender-te. Podes tentar, repliquei. Mas será difícil convencer um juiz depois de ouvir esta gravação. A expressão dele mudou outra vez, do ódio para o cálculo. Tentou suavizar a voz, voltando-se para Inês. Amor, vamos falar em privado. A tua mãe está a envenenar-te. Eu amo-te. Sai do meu quarto, disse ela, baixa mas firme. Por favor, Inês. Sai! Gritou, atirando-lhe um vaso de flores. A água espalhou-se pelo chão, o som seco a ecoar nas paredes. Tiago recuou, o rosto deformado pela fúria. Vais arrepender-te. As duas. Vão pagar caro por isto. E saiu, batendo a porta com tanta força que o espelho tremeu.
Ficamos em silêncio. Depois o corpo de Inês cedeu. Caiu de joelhos, o vestido branco a arrastar-se pelo chão molhado. Corri para ela, abracei-a e senti o mundo inteiro desabar-nos em cima. O choro dela partia minha alma, soluços secos, desesperados. Como pude ser tão cega? Ele parecia tão perfeito. Ele é um mentiroso, filha. E tu viste o melhor nele como sempre fazes. Isso não é fraqueza, é bondade. Ficamos ali, no chão, rodeadas de flores esmagadas e sonhos destruídos. Durante meia hora, chorei com ela, até o corpo nos doer. Quando finalmente se calou, sussurrou. E agora? Lá embaixo, há 200 pessoas à espera. Cancelamos, respondi. Deixa que falem. A vergonha passa, mas um casamento errado marca para sempre. Ela assentiu devagar. Eu liguei a Carla, a organizadora da boda. Inventamos uma desculpa. Uma emergência médica, algo súbito. Antônio ficou encarregado de avisar os fornecedores e gerir os pagamentos. Paguei mais ao hotel para garantir discrição. O dinheiro, aprendi, compra silêncio quando o orgulho não basta. Saímos pelos fundos, evitando o átrio, onde já chegavam convidados com sorrisos e câmaras. Inês ia ao meu lado, pálida, o olhar perdido, os ombros erguidos numa dignidade dolorosa. No carro, o silêncio era denso. Obrigada, mãe, disse ela de repente, a voz baixa. Por me teres salvo dele. Apertei-lhe a mão. Para isso é que estou aqui, filha. Para te salvar, mesmo que me odeies por isso. O que eu não sabia é que Tiago não aceitaria a derrota. E que a sua vingança seria ainda mais cruel do que as palavras que ouvi naquele quarto. As horas seguintes ao colapso da boda foram um nevoeiro de gestos automáticos. O som dos convidados a murmurar, o toque incessante do telefone, os olhos curiosos dos empregados do hotel, tudo isso me chegava como se estivesse debaixo de água, distante, abafado. O que me mantinha de pé era a mão de Inês, fria, entrelaçada na minha. Deixamos o hotel do Mondego pela saída de serviço, onde apenas um funcionário nos viu passar. Lá fora, o céu de Coimbra estava pesado, e uma chuva fina começava a cair, como se o próprio dia se envergonhasse de ter assistido àquela tragédia. Entrei no carro, pus o motor a trabalhar, e só quando nos afastamos da cidade é que o silêncio se tornou insuportável. Inês olhava pela janela, o rosto imóvel. A maquilhagem, outrora perfeita, estava manchada. O véu caíra-lhe sobre os ombros como uma mortalha. Por um instante, pensei que nunca mais haveria sorrir. Para onde vamos? Perguntou finalmente. Para casa, respondi. E o Tiago? Tiago é passado. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça ao vidro e deixou que as lágrimas corressem silenciosas. Chegamos à casa já perto das 6 da tarde. A cozinha cheirava a baunilha e café. Ironia cruel, porque esse era o aroma da nossa vida, do negócio que aquele homem quis roubar. Inês foi direta para o quarto. Ouvia trancar a porta. Eu fiquei parada no corredor, sem forças para me mover. O telefone não parava de vibrar. Mensagens, chamadas, curiosidade disfarçada de preocupação. Mas uma em particular gelou-me o sangue. Era do número de Tiago. Pensam que ganharam? Ainda não acabou. O que é vosso vai ser meu, nem que seja pelo inferno. Apaguei a mensagem, mas as palavras ficaram a ecoar dentro de mim. Sabia o tipo de homem que ele era. Arrogante, vingativo, habituado a manipular quem o rodeava. E pior ainda, charmoso o suficiente para convencer os outros de que era a vítima. Naquela noite, mal dormi. Levantei-me cedo, preparei café e comecei a listar mentalmente tudo o que precisava de fazer. Proteger Inês, acima de tudo, e proteger a pastelaria, o único bem que nos restava intacto. Liguei a Antônio, que atendeu de imediato. Helena, já viste o jornal online? O quê? Abre o site do Diário Central. Abri, e o choque fez-me derramar café sobre a mesa. Lá estava o título, em letras gordas. Jovem empresário traído por sogra. Casamento cancelado após sabotagem financeira. E logo abaixo, uma foto de Tiago, de fato,
com ar abatido e expressão de mártir. O artigo contava uma história totalmente invertida. Segundo fontes próximas, eu teria manipulado a filha, escondido o dinheiro da empresa e arruinado a boda por ciúmes e inveja. A cada linha, o nojo subia-me pela garganta. Tiago não só virara o jogo, como o fazia publicamente. E pior, tinha aliados. Havia comentários de outros empresários locais, todos a defender a reputação ilibada dele. Alguém estava a financiar aquela campanha. Antônio, isto é uma guerra, murmurei. E tu sabes lutar, respondeu ele com firmeza. Mas precisamos de estratégia. Tenho um contacto num gabinete jurídico em Lisboa. Podem ajudar a montar um processo por difamação. Aceitei na hora. Sabia que a justiça seria lenta, mas precisava de um caminho. E precisava de Helena Rocha, a advogada que Antônio mencionara. Uma mulher conhecida por não recuar perante ninguém. 2 dias depois, lá estávamos nós no escritório dela, em Lisboa. Helena era alta, fria como aço, e falava sem rodeios. Ouvi a gravação. É sólida. Mas ele é esperto. Vai tentar virar a opinião pública. Se o deixarmos dominar a narrativa, vocês perdem o negócio antes mesmo de pisarem em tribunal. Inês, sentada ao meu lado, mal levantava os olhos. Tinha olheiras fundas e a dor ainda se via nos gestos lentos. Doutora, ele está a destruir-nos, sussurrou. E vai continuar até ser travado, respondeu Helena. Mas primeiro, precisamos de provas complementares. Há alguém que possa confirmar o que ouviu? Pensei por um momento. O amigo dele, Bruno, estivera lá. O mesmo que rira das piadas nojentas. Mas aquele tipo era pior do que Tiago. Covarde e fiel apenas ao dinheiro. Não seria fácil. Helena? Disse eu. Ele é influente. O pai tem ligações políticas e o primo trabalha num canal de televisão. Eles vão usar isso. Melhor, sorriu ela. Quanto mais barulho fizerem, maior será a queda. E começou ali a nossa guerra. Nos dias seguintes, Tiago apareceu em entrevistas, pintando-se de vítima. Foi um mal-entendido. A sogra não aceita que a filha cresça. É triste quando o dinheiro fala mais alto que o amor. Cada frase dele era uma punhalada. Os clientes começaram a ligar. Uns curiosos, outros desconfiados. Um contrato importante com uma cadeia de hotéis do Porto foi suspenso, até a situação se esclarecer. As vendas caíram. Inês chorava no escritório, tentando responder aos e-mails de cancelamento. Eu, porém, não podia ceder. Sabia que se deixasse o medo vencer, ele ganhava. Foi então que Helena fez a proposta que mudaria tudo. Helena, precisamos de virar a maré. Se ele usa os meios de comunicação, nós também. Mas com inteligência. Apresentou um plano: recolher depoimentos, mensagens antigas e montar uma gravação estratégica. Se Tiago fosse confrontado, provavelmente voltaria a falar com arrogância, e poderíamos captar tudo legalmente. Seria a nossa prova definitiva. Inês hesitou. Quer que eu o contacte? Só se estiver preparada, disse Helena. Não quero que revivas o trauma. Mas a minha filha ergueu o queixo. Eu consigo. Na semana seguinte, gravou uma chamada. Tiago atendeu, fingindo surpresa. Amor, finalmente falas comigo. Não devíamos deixar isto acabar assim. Não te chamo amor. Quero apenas entender por quê, disse Inês, controlando a voz. Por que tudo isto? As mentiras, as humilhações? Ele riu. Um som frio, sem vergonha. Não faças de santa. Sabes bem que eu precisava de estabilidade. O negócio da tua mãe era a solução perfeita. E tu? Tinhas a cara certa. É assim que o mundo funciona, Inês. A respiração dela tremia, mas manteve-se firme. Gravei esta conversa, Tiago. Silêncio. Depois, uma gargalhada. Podes gravar o que quiseres. No fim, ninguém vai acreditar em ti. As pessoas adoram um vilão bonito e uma sogra amarga. Desligou. E naquele instante, percebi que tínhamos o que precisávamos. A máscara dele estava caída. A voz gravada dizia tudo. Quando Helena ouviu a gravação, sorriu pela primeira vez. Temos ouro. Com isto, podemos não só ganhar o caso, mas destruir a narrativa dele. Inês chorou, mas desta vez de alívio. E eu, pela primeira vez em semanas,
Senti esperança. Mas ainda não sabíamos que a luta estava longe de acabar. Tiago não era apenas cruel. Era inteligente e disposto a tudo. As semanas seguintes foram um inferno metódico. Não era o caos súbito e explosivo da boda cancelada. Era um veneno lento, diário, que corroía tudo à volta. A reputação, os contratos, as amizades. Nada resistia à chuva constante de mentiras que Tiago Medeiros despejava sobre nós. Ele sabia o que estava a fazer. Usava as redes sociais como uma arma, disfarçada de desabafo emocional. Publicava textos longos, cheios de frases calculadas. Fui vítima de uma manipulação cruel. Só queria amar e construir algo bonito. Não imaginam o que é ser traído pela mulher que amava e pela mãe dela. As pessoas, famintas de drama, devoravam aquilo. Os comentários multiplicavam-se, uns solidários com ele, outros a condenar-nos sem sequer nos conhecerem. A palavra psicótica apareceu nos fóruns, depois nos jornais. De repente, eu era a vilã de uma história inventada. Inês parou de sair à rua. As poucas vezes que tentava ir à pastelaria, alguém tirava uma fotografia, postava nas redes, escrevia legendas como "Lá vai a controladora". Os clientes diminuíam a olhos vistos. Até o padeiro de sempre, que nos fornecia farinha há mais de uma década, começou a atrasar entregas com desculpas vagas. "Medo de manchar o nome?", disse ele, envergonhado. O escândalo vendia. A verdade não. A reviravolta começa. Helena mantinha a calma como quem observa um incêndio, sabendo que já traçou o plano para o apagar. "Helena, não responda às provocações. Não publique nada. Não dê entrevistas. Vamos construir a verdade com provas, não com gritos." Passávamos horas no escritório dela, cercadas por papéis, documentos, cópias certificadas, mensagens e áudios. A gravação de Tiago, fria, cruel, tornara-se a nossa âncora, mas ainda não era o momento de a usar. "Ele vai escorregar por si próprio", dizia Helena, folheando o processo com precisão cirúrgica. Homens assim não sabem quando parar. E tinha razão. Tiago, embriagado pela atenção, começou a exagerar. Foi a programas de rádio, deu entrevistas a um canal regional e até apareceu num podcast sobre relações tóxicas, onde chorou em direto. Chorou, com uma lágrima cuidadosamente ensaiada, enquanto dizia: "A mãe da minha ex-noiva destruiu-me porque não suportava ver a filha feliz." A audiência adorou. O apresentador encheu-o de elogios. Um homem sensível, de coração partido. Enquanto isso, Inês ouvia a transmissão no telemóvel, calada, o olhar fixo no vazio. "Não posso mais", disse ela uma noite, a voz quebrada. "Ele está a ganhar, mãe. Toda a gente acredita nele. E eu sinto-me suja, como se tivesse culpa de tudo." Abracei-a. "O que ele tem é momentâneo, filha. A verdade demora, mas chega." Mas por dentro eu tremia. Não pelo medo de perder o negócio. Já tínhamos sobrevivido a crises piores, mas pelo medo de perder a alma da minha filha. Tiago estava a tentar reescrever quem ela era. Transformar a mulher doce, criativa e sonhadora numa caricatura manipulada por mim. A primeira vitória. Foi Antônio quem trouxe o primeiro raio de luz. Chegou à pastelaria numa manhã chuvosa, um sorriso discreto no rosto. "Tenho notícias", disse, tirando uma pendrive do bolso. "Um amigo meu trabalha na produtora que gravou o podcast. Conseguiu cópia das gravações brutas, sem cortes. Ligamos o ficheiro no computador, e o que ouvimos fez o sangue gelar. Nas partes não transmitidas, Tiago rira-se com o apresentador, vangloriando-se do papel de vítima e dizendo, entre risadas: 'As mulheres adoram um homem ferido. Dá-me publicidade gratuita.'" Era tudo o que precisávamos. Helena ouviu em silêncio, depois levantou-se. "Perfeito. Vamos usar isto, mas com estratégia." Montou uma dupla frente. Judicial. Adicionar as novas provas à nossa contração por difamação. Mediática. Cuidadosamente planeada. Contratou uma agência de comunicação especializada em gestão de crises. O objetivo: recuperar a narrativa, mas sem entrar na lama.
Durante semanas, planeamos cada passo. Publicamos nas redes sociais, não ataques, mas histórias reais. Fotos antigas da pastelaria, de mim e de Inês, a trabalhar juntas. Dos aniversários que organizávamos para crianças carenciadas, dos projetos sociais que financiávamos. Mostramos quem éramos, não o que diziam de nós. A resposta foi lenta, mas começou a mudar. Antigos clientes deixaram comentários de apoio. Uma jornalista local, conhecida pela integridade, escreveu um artigo intitulado Entre o Açúcar e a Lama: A Verdade sobre a Pastelaria Sabores de Inês. Foi a primeira vez que alguém questionou publicamente a versão de Tiago. E ele não suportou. A raiva de um homem exposto. 2 dias depois, começaram os ataques anônimos, perfis falsos a espalhar rumores, e-mails ameaçadores a fornecedores, mensagens ofensivas nas páginas da pastelaria. Tudo coordenado, tudo meticuloso. Mas uma coisa o traía: a arrogância. Tiago não conseguia resistir a deixar pistas. Numa das mensagens enviadas a um cliente nosso, usou uma expressão que só ele usava. Gente de província com mania de grandeza. Helena sorriu quando viu. Perfeito, é o padrão dele. Vamos juntar isso às provas. Foi então que Gustavo, o nosso fornecedor de frutas, apareceu à porta. Trazia o rosto tenso, uma pasta debaixo do braço. Helena, preciso de falar consigo. Levou-nos para o armazém e fechou a porta. Carlos Mendonça, o dono da Sweet Dreams, veio ter comigo. Ofereceu-me o dobro do que vocês pagam. Mas disse algo estranho. Que o Tiago estava a financiar parte da expansão dele. Olhei para Inês e ambas percebemos de imediato. Tiago estava sendo a tentar destruir-nos pela base. Os fornecedores. E o que fizeste, Gustavo? Recusei, mas pensei que deviam saber. Helena ficou a saber no mesmo dia. A resposta dela foi fria, calculada. Vamos deixá-lo pensar que está a vencer, e depois apanhamo-lo em flagrante. Foi Inês quem teve a ideia. E se o Gustavo fingisse aceitar a proposta? Podíamos gravar o encontro. Legalmente, claro. Helena levantou uma sobrancelha, surpresa, mas impressionada. Parece que a filha da Helena herdou mais do que talento para a pastelaria. Planeamos tudo. O encontro seria num café público, com testemunhas visíveis. Gustavo usaria uma gravação autorizada judicialmente. A instrução era simples: deixar Tiago falar, sem o induzir a nada. Apenas confirmar detalhes. No dia combinado, o nervosismo era palpável. Inês estava pálida, as mãos frias. Helena mantinha o telefone ligado, pronta para agir se algo corresse mal. Às 15h37, recebemos a chamada. Está feito, disse Gustavo, a voz a tremer. Ele caiu direitinho, confessou tudo, até os insultos. Quando ouvi a gravação, percebi o quão fundo Tiago tinha descido. Cada palavra era uma faca. Falava de destruir as duas gordas pretensiosas, de acabar com a pastelaria de província, de ensinar uma lição a quem mexe comigo. E o pior, vangloriava-se disso, rindo, com aquele tom gelado que só os que nunca sentiram remorso conseguem ter. Inês tapou o rosto com as mãos. Como é possível que eu o tenha amado? Abracei-a. Porque tens coração, filha. E ele não. Helena guardou a gravação, como um general guarda o mapa da batalha final. É isto. Com esta prova, ele está acabado. Mas temos de gerir bem o momento de a tornar pública. O tribunal e a queda. O processo arrastou-se durante meses. Audiências, declarações, relatórios periciais. Tiago comparecia de fato escuro, ar humilde, mas o olhar arrogante denunciava-o. Quando o juiz ouviu a gravação, levantou as sobrancelhas. Tem consciência, senhor Medeiros, de que as suas próprias palavras o incriminam? Ele tentou negar, dizendo que a voz fora manipulada. Mas o perito forense confirmou a autenticidade. A cada sessão, a sua máscara rachava um pouco mais. No exterior, a opinião pública começava a virar. A imprensa que antes nos atacava, agora falava em campanha de difamação, assédio econômico, violência psicológica. Mulheres de todo o país escreviam-nos mensagens de apoio.
Algumas contavam histórias semelhantes. Homens carismáticos que as tinham enganado, isolado, arruinado. Inês, antes calada, começou a responder-lhes. E cada resposta era uma pequena cura. Quando chegou o dia da sentença, o tribunal estava cheio. Tiago sentou-se na primeira fila, acompanhado de um advogado novo. O antigo abandonara o caso após o escândalo. O juiz leu a decisão com voz neutra, mas cada palavra era uma martelada. Condena-se o réu Tiago Medeiros pelos crimes de difamação agravada, interferência dolosa em atividade comercial e assédio moral. É-lhe imposto o pagamento de indemnização às autoras, bem como retratação pública. Silêncio. Depois, um murmúrio percorreu a sala. Inês chorava, desta vez, lágrimas limpas. Agarrei-lhe a mão e senti, finalmente, paz. Tiago levantou-se abruptamente, o rosto vermelho. Vocês destruíram-me! Gritou. O juiz bateu com o martelo. Silêncio, ou será retirado da sala. Ele saiu, arrastando a arrogância consigo. Nunca mais o vimos. A reconstrução. Os meses seguintes foram de lenta reconstrução. A pastelaria voltou a encher-se. Os clientes regressaram, atraídos não apenas pelos bolos, mas pela história de resistência. Programas de televisão convidaram-nos para falar sobre superação e verdade. Inês, antes tímida, encontrou a sua voz. Começou a dar palestras sobre relações abusivas e independência feminina. Um dia, durante uma entrevista, perguntaram-lhe: se pudesse voltar atrás, o que diria aquela noiva que quase se casou? Ela sorriu, com serenidade. Diria que o amor verdadeiro não cega, ilumina. E que, se alguém te pede que apagues a tua luz para que ele brilhe, foge. Os meses que se seguiram à sentença foram um período de silêncio fértil. Um silêncio diferente daquele dos dias de medo. Este era o silêncio da reconstrução, do respirar fundo depois de um vendaval. A pastelaria voltou a ser o que sempre fora. O coração de um bairro lisboeta, onde o cheiro a bolo de laranja e café fresco se misturava com o riso dos clientes e o tilintar dos pratos. Na primeira manhã em que abrimos depois da decisão do tribunal, Inês chegou antes de mim. Encontrá-la já de avental, a mexer massa de pão com as mangas arregaçadas, foi o sinal que eu precisava para acreditar que estávamos, finalmente, a recomeçar. O sol batia nas janelas, o som das ruas misturava-se com o ruído do forno, e eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, o medo tinha deixado de viver ali. O retorno da dignidade. As encomendas voltaram gradualmente. Primeiro, clientes antigos que regressavam em silêncio, com um sorriso cúmplice. Depois, rostos novos, atraídos pelas notícias e pela curiosidade. São as senhoras que venceram o tipo da internet? Perguntavam alguns. E nós, com humor, respondíamos. Somos as senhoras da pastelaria. O resto é conversa. As pessoas queriam provar o que sobrevivência sabia. E o sabor era doce, mas com um travo de luta. Certa tarde, enquanto atendíamos um grupo de turistas franceses, uma mulher de cabelos grisalhos aproximou-se do balcão. Falava devagar, num português esforçado. Eu vi reportagens sobre vocês. Parabéns. Força. Nae ofereceu-nos um embrulho com chocolates artesanais que fazia na Bretanha. Para agradecer coragem. Fiquei sem palavras. O mundo é pequeno quando a verdade toca o coração das pessoas. As feridas que demoram, mas mesmo a vitória tem cicatrizes. Houve noites em que Inês acordava sobressaltada, recordando o riso frio de Tiago. A ferida emocional demorou mais a sarar do que qualquer processo judicial. Ela própria dizia: Mãe, o que ele tentou destruir não foi só o negócio, foi a minha confiança nas pessoas. Foram meses de terapia, conversas longas ao luar na varanda, chá quente e lágrimas que já não doíam tanto. Por vezes, encontrava-a a folhear antigas fotografias, a olhar para o passado com um misto de vergonha e compaixão. Aprendeu a perdoar-se. E eu aprendi a calar-me e apenas ouvir, porque nem todas as dores precisam de conselhos. Algumas precisam apenas de espaço para respirar. O renascimento da pastelaria. Quando completamos 1 ano da sentença,
A pastelaria Sabores de Inês transformara-se num símbolo de resiliência. Tínhamos 3 empregados novos, entre eles uma mãe solteira que perdera o trabalho durante a pandemia, e um jovem pasteleiro que estava a recomeçar a vida depois de sair de um lar de acolhimento. Decidimos criar um pequeno programa de formação, Doce Futuro, para mulheres em situações vulneráveis, ensinando-as a confeccionar bolos e sobremesas simples que pudessem vender por conta própria. O impacto foi imediato. As redes sociais, que antes tinham sido campo de batalha, tornaram-se agora vitrine de esperança. Histórias de mulheres que recomeçavam conosco multiplicavam-se. Uma avó de Almada que abriu um pequeno quiosque. Uma jovem mãe do Seixal que começou a vender bolachas no mercado local. Uma rapariga de 18 anos que sonhava em ser chefe. Inês acompanhava todas, orgulhosa, com a serenidade de quem finalmente percebera o valor de transformar dor em propósito. A proposta inesperada. Foi numa manhã de março que o e-mail chegou. Estava no computador da pastelaria, entre faturas e encomendas, quando vi o remetente. Editora Luar, uma das mais respeitadas do país. O assunto dizia apenas: convite para publicação de livro. Abri. Lia-se: Senhora Helena e Senhora Inês, acompanhamos a vossa história e acreditamos que o vosso percurso merece ser contado num livro. Uma narrativa sobre verdade, coragem e reconstrução pode inspirar outras mulheres a não desistirem. Fiquei sem fôlego. Mostrei a mensagem à minha filha. Ela leu 2 vezes antes de falar. Mãe, isto é surreal. Não é surreal, Inês. É merecido. Escrever para libertar. Aceitamos o convite. Durante 8 meses, entre fornadas de bolos e reuniões com a editora, escrevemos a 4 mãos. O processo foi doloroso e, ao mesmo tempo, purificador. Reviver os dias escuros fez-nos perceber o quanto tínhamos crescido. Cada capítulo era uma ferida reaberta e, ao mesmo tempo, um ponto de cicatrização. Chamamos ao livro Doce Vingança. Como salvei a minha filha e o nosso negócio de um manipulador. A editora sugeriu suavizar o título, mas eu insisti. Não é vingança de ódio, expliquei. É vingança de verdade. E a verdade é o mais doce dos castigos. O lançamento foi num auditório pequeno em Lisboa. Esperávamos meia dúzia de curiosos. Apareceram mais de 200 pessoas. Havia jornalistas, donas de pequenas empresas, jovens empreendedoras e até homens emocionados. Quando Inês subiu ao palco para falar, tremia. Mas, assim que começou, a voz saiu firme. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que te promete o mundo, mas o que te deixa livre para o construíres com as tuas próprias mãos. A sala explodiu em aplausos. Olhei para ela e soube, naquele instante, que a minha filha tinha se tornado tudo o que eu sonhara: forte, lúcida, inteira. A repercussão. O livro tornou-se um sucesso modesto, mas sólido. Foi traduzido para espanhol e francês, e até citado em artigos sobre empoderamento feminino. Jornais locais escreveram manchetes como: Da dor ao sucesso. A história das pasteleiras que desafiaram um manipulador. Entre os convites para palestras, veio um especial. O Congresso Nacional de Empreendedorismo Feminino, em Coimbra, a mesma cidade onde tudo começara. Voltar lá foi como fechar um círculo. Inês, ao ver o hotel onde quase casara, ficou em silêncio por longos minutos. Depois sorriu, sem mágoa. Já não me dói, disse. Agora só vejo o que aprendi. No auditório, perante centenas de pessoas, ela contou a nossa história. Não como tragédia, mas como renascimento. No final, uma jovem aproximou-se, lágrimas nos olhos. Obrigada, ia assinar a empresa da minha família ao meu noivo. Depois de a ouvir, percebi que estava a repetir o mesmo erro. Inês abraçou-a. Foi ali que percebi. A dor tinha se transformado em missão. A sombra do passado. Pouco depois do congresso, soubemos que Tiago tinha deixado o país. Um antigo colega dele contou a Antônio que estava em Espanha, a trabalhar numa concessionária de automóveis usados. Tentei imaginar o homem que outrora se achava intocável, agora a vender carros em segunda mão, a repetir sorrisos falsos.
Não senti prazer, apenas indiferença. Porque vingança verdadeira não é destruir o outro. É seguir em frente até o nome dele deixar de importar. O perdão. 1 ano depois, algo inesperado aconteceu. Certo dia, entrou na pastelaria uma mulher magra, de cabelos apanhados, o rosto marcado pela tensão. Reconhecia de imediato. Carla, a organizadora de casamentos que tinha testemunhado falsamente a favor de Tiago. Helena. Inês. Posso falar convosco um instante? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os clientes continuavam a conversar, mas tudo à minha volta pareceu abafar-se. Quero pedir desculpa, disse ela, com a voz trêmula. Tiago ameaçou-me. Disse que arruinaria a minha empresa se eu não confirmasse a versão dele. Eu cedi. Fui fraca. Vi as lágrimas caírem-lhe pelo rosto. Inês olhou para mim, depois para ela. Por um instante temi que lhe virasse as costas. Mas em vez disso, Inês foi até ao balcão, pegou num pão de mel acabado de sair do forno e entregou-lhe. Obrigada por ter vindo. Pedir perdão exige coragem. Carla baixou os olhos, segurando o doce como se fosse uma oferenda. Vocês construíram algo belo. Eu lamento ter feito parte do que tentou destruí-lo. Saiu, e o silêncio que ficou era leve, quase sagrado. Perdoar também é uma escolha, disse Inês. Uma das mais difíceis, respondi. O legado. 2 anos depois dessa visita, a Sabores de Inês era já uma pequena cadeia com 4 lojas: Lisboa, Cascais, Porto e Coimbra. A expansão fora natural, quase orgânica. O nome tornara-se sinônimo de qualidade e verdade. O livro continuava a vender, e a nossa história inspirava novos projetos sociais. Inês terminava o mestrado em Gestão de Negócios e planeava levar o programa Doce Futuro a nível nacional. Eu, por minha vez, começava a afastar-me das tarefas diárias. Está na hora de deixar o leme, dizia-lhe. Mas sem desaparecer, respondia ela com um sorriso. Vivíamos perto uma da outra, eu numa casa modesta em Alfama, ela num apartamento com vista para o Tejo. Às vezes jantávamos juntas à beira-rio, falando de planos, de bolos, de vida. Uma noite, depois de um desses jantares, Inês perguntou-me: Mãe, alguma vez pensaste como teria sido se o Tiago nunca tivesse aparecido? Pensei antes de responder. Talvez o caminho fosse mais fácil, mas menos revelador. Às vezes, são as quedas que nos obrigam a descobrir a força que tínhamos escondida. Ela sorriu. Então, afinal, devo-lhe uma parte da minha coragem? Não, filha, deves-na a ti mesma. Ele apenas acendeu o fogo que já existia dentro de ti. Epílogo. Hoje, quando entro numa das lojas e vejo o letreiro com o nome Sabores de Inês, sinto um orgulho calmo, maduro. Lembro-me de cada noite em claro, de cada lágrima, de cada fornada de pão que nos manteve vivas. O aroma da canela e do açúcar caramelizado é agora o cheiro da liberdade. O passado não desaparece, transforma-se. Transforma-se em histórias que contamos, em lições que passamos, em cicatrizes que brilham quando o sol bate certo. A nossa vida provou que o amor verdadeiro não é cego. Ele vê tudo, o bem e o mal, e escolhe permanecer. Enquanto escrevo estas linhas finais, olho para a montra da pastelaria. Lá fora, uma fila de pessoas espera pacientemente. No balcão, Inês sorri para cada cliente, atenta, confiante, inteira. E penso: não foi apenas a pastelaria que sobreviveu. Fomos nós. Fomos salvas, não da dor, mas através dela. E esse é o sabor mais doce de todos,